Olá, meu povo querido, povo amado do Senhor Jesus. Trago até você dois versículos da palavra de Deus que se encontra lá no livro de Gênesis. O primeiro versículo é no livro de Gênesis, capítulo 37, verso 7. O segundo versículo é no capítulo 42, verso 6. Ouça o que fala esses dois versículos para a sua meditação. Eis que estavam atando o molho no meio do campo. E eis que o meu molho se levantavam e também ficavam em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele com a face na terra. Queridos, amados amigos e irmãos, o que essa mensagem quer nos dizer é que, a partir do versículo do capítulo 37 ao 50, o livro de Gênesis conta a história de José de Canaã. E agora José do Egito. José era um jovem a qual seu pai o amava. E tinha os outros seus irmãos, que era filho de ambas outras esposas, das mulheres de seu pai. Daí então o seu pai o amava, mas os seus irmãos se indignavam com isso. De repentemente, José sonha um sonho a qual os seus molhos levantavam-se em cima e todos os molhos dos seus irmãos inclinavam a cabeça, baixavam a cabeça para os seus molhos. Os irmãos de José ficaram indignados com o sonho de José, mas José continuou sonhando. E a mensagem vai nos dizer que, no decorrer do tempo, eles pegaram, colocaram José numa cisterna, de repente não deu certo. Lá vem os mercadores comprando escravo, de repente pegaram e venderam a José. José foi cair lá no Egito. De repente toda a terra passa por uma sequidão, por necessidade. E a falta de pão em Canaã. De repente juntou-se o povo e falaram que tinha mantimento lá no Egito. De repente mandou o pai de José com os seus irmãos ir em busca de comida, de alimento para o resto da família, ficando apenas o irmão de José. De repente, eis que os irmãos de José chegam no Egito em busca de comida. E ouça o que esse versículo 42, do Salmo de Gênesis 42, a mensagem vai nos dizer: José, pois, era o governador daquela terra, e ele vendia a todos os povos. José vendia aquele mantimento. E de repente, olha quem estava ali no meio daquele povo comprando os molhos a qual ele dizia que se inclinariam perante ele. De repente, eis os irmãos de José nos pés dele, aqueles próprios que tinham o vendido, que não gostavam dele, que desprezavam ele, que maltratavam ele, que pisavam ele, que desprezavam ele. De repente, ouça o que fala: e os irmãos de José vieram a inclinar-se antes ele com a face na terra. O que essa mensagem quer nos dizer, meus amados, é que nós não devemos pisar, humilhar sequer a ninguém. Porque se hoje nós estamos de cima, amanhã nós podemos estar por baixo. Portanto, meus queridos, fica para vocês aí essa mensagem, esse recadinho de Deus. No versículo 37 do capítulo de Gênesis, conta a história do sonho de José, que ele sonhava que os molhos se inclinavam perante ele. No capítulo 42, no versículo 6,
ainda de Gênesis, a palavra vai dizer que os irmãos de José se inclinaram perante ele com o rosto na terra. Isso traz para mim e para você que a humildade, o companheirismo, isso traz para nós que nós devemos amar os nossos irmãos, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Porque talvez hoje nós tenhamos um teto para estar, mas amanhã nós não sabemos se nós estamos na rua, se nós estamos... Qual a determinada situação que nós estamos. O que importa é que nós chore com os que choram e se alegre com os que se alegram, para que Jesus venha se alegrar por todos nós, amém? Fique com esse recadinho de Deus no seu coração e leia Gênesis 37, capítulo 37 ao capítulo 50, para você entender a história de José no Egito. E se você é leitor da palavra de Deus, você sabe o que essa mensagem quer nos dizer, amém? Humildade sempre, respeitando o próximo e a situação em que ele se encontra, amém?